Lá pelos começos dos anos 80, né, não tinha internet e era difícil o acesso a muita informação. Eu tive por formação muito precisa, edificante na minha vida, né? Eu estou na igreja desde os 15 anos e essa semana eu fiz 77, já faz um pouquinho, né? Eu me lembro que eu descobri um pastor americano, lá de Rubiataba estava ele, missionário, em Goiás, que escrevia pequenos panfletos, livretos, folhas bibliografadas, e comecei a me corresponder com ele, né? John Walker, e como cresci com aqueles aprendizados, como Deus me seduziu com aquelas coisas. Lembro de alguns de vocês conhecem com certeza, né? A patrola de Deus, a pessoa do Espírito Santo, né? Isso na minha vida foi um chamado. Deus falou ao meu coração. Eu estou falando isso agora porque eu tenho a grande alegria de trazer para vocês agora um dos irmãos da nossa equipe de serviço, filho do pastor Walker, Christopher Walker. Por favor, Christopher, vamos orar por você. Esse é filho de um dos meus formadores, né? Amen. Levante a sua mão num sinal de aprovação da bênção do Senhor sobre a vida desse irmão que vai nos falar. Nós somos, Senhor, agradecidos, somos enaltecidos pela sua bondade e pelo seu chamado e queremos agora colocar sob a sua proteção, sob a sua unção, sob o óleo da comunicação da sua palavra, esse seu filho querido e amado. Que o Senhor nos dê o dom agora de compreender a palavra daquela maneira que o Senhor a quis revelar. Bendiz esse irmão agora, Senhor. Guia-o, que as palavras deles te glorifiquem e nos edifiquem. Amém, Senhor. Glórias a ti. Bom dia, muito bom estar aqui. Eu estou com muito temor diante do Senhor, porque nós estamos na presença dEle e porque nosso propósito aqui é um propósito muito sublime, de sermos um. E que outro tema nós poderíamos falar para começar esse evento do que falar se nós somos um encontro de cristãos em busca de unidade e santidade, que outro tema melhor para falar do que a unidade. O que é unidade e o que é o propósito de Deus. E, acima de tudo, Reinaldo falou agora há pouco, do Espírito Santo ficar feliz conosco. E eu estava ali no meu lugar olhando assim e quase vi o Pai feliz por nós estarmos aqui. Amém. Que nosso desejo seja de agradar, de trazer alegria para o coração do Pai. Não tem outro prazer maior. Se a Bíblia fala de galardão, não sei se vocês já prepararam o pedido de um galardão, não sei se vocês já pensaram assim, qual que vai ser o seu galardão, se é que a gente vai ter algum galardão, mas eu não sei que tipo de galardão você gostaria. Que tipo de presente, que tipo de recompensa. Não tem nada melhor do que naquelas parábolas que Jesus falava assim, que alguns recebiam. Muito obrigado, bem feito, servo bom e fiel. Não tem outra coisa, não tem outro galardão do que agradar, que satisfazer o coração do Pai. Eu vou tentar ser breve, é um assunto bem assim, empolgante, é um assunto maravilhoso. Vocês, quem já está no caminho da unidade, nessa jornada, deve saber que não são todos os cristãos
que acham importante a unidade. É muito difícil alguém falar que a unidade não é boa. Você não vai encontrar, geralmente, alguém que vai falar que propósito ruim, que objetivo desnecessário. Você não vai achar isso. Mas, geralmente, nós não encontramos, é muito raro encontrar alguém que acha que a unidade é prioridade. Entendeu a diferença? Nós temos muitas pessoas que vão dizer, unidade, eu estou orando por unidade, eu estou trabalhando em favor da unidade. Ótimo, perfeito. Mas eu vou dedicar tempo para isso? Eu vou separar daquilo que eu estou fazendo para Deus? Eu vou deixar alguma coisa para buscar a unidade? É bem mais raro. Eu vou voltar lá depois e, na verdade, só quero citar uma frase em João 17, que todos conhecemos, se torna até uma espécie de bandeira, de frase assim chamativa, né? Mas em João 17, na oração de Jesus, eu agora só quero versículo 22. João 17, versículo 22, o final do versículo. Para que sejam um. Para que sejam um como nós o somos. Então, para que todos sejam um. Esse não é o meu objetivo, isso não é o meu sonho. Isso não foi uma coisa que algum grupo inventou. Algum líder descobriu e fez assim disso uma bandeira, um alvo. Não, para que todos sejam um faz parte de uma oração. E a gente sempre volta nesse capítulo, um palestrante americano falou há pouco tempo, falando sobre esse capítulo, ele falou assim, vocês já entraram por engano em algum lugar fechado, abriu a porta numa reunião reservada e você descobriu que você entrou no lugar que você não devia ter entrado? Assim, um lugar assim de, sei lá, de cúpula, vamos supor que a gente nunca estaríamos nesse lugar, mas vamos supor que a gente abrisse a porta e lá estava o presidente da República com todo o ministério dele. Assim, o que eu estou fazendo aqui, né? Nós recebemos nesse capítulo o privilégio de ouvir a oração entre o Filho e o Pai. E o que nós estamos fazendo ali? O que nós estamos fazendo ouvindo essa oração? Isso aqui é uma conversa reservada. Não é reservada porque Jesus falou, orou na frente dos discípulos e ele queria que os discípulos ouvissem. Mas é algo tão precioso, tão sagrado que, por isso que eu falo assim, falar sobre esse assunto, falar sobre unidade, falar sobre o objetivo que Jesus tem para nós, é algo que deve fazer com que a gente sinta vontade de tirar os sapatos dos pés assim, e dizer, eu estou realmente pisando no lugar santo. Então, eu vou fazer uma pergunta e depois eu vou elaborar um pouquinho mais, mas uma pergunta básica que já dei a dica, né? Então você já deve saber a resposta, mas a pergunta é, para que Jesus veio ao mundo? Por que Jesus veio? Essa pergunta, se a gente colocasse, fizesse uma pesquisa, colocasse para pessoas de igrejas, não pessoas que não fazem parte, não pessoas que não sejam cristãs, mas se você fizesse essa pergunta para multidões de pessoas, a resposta provavelmente mais seria dada, seria Jesus veio ao mundo para morrer na cruz. Jesus veio ao mundo para perdoar os pecados de toda a humanidade. E essa resposta
não está errada, mas é uma resposta incompleta. Pode ser um choque para você pensar isso, mas essa é uma resposta incompleta. E essa resposta incompleta explica por que grande parte da humanidade, da cristandade, grande parte da igreja está errando o alvo. Assim, eu não estou dizendo que isso não é um alvo maravilhoso, que é um alvo que faz parte do propósito de Jesus ter vindo ao mundo, o propósito de Deus para a humanidade, salvar a humanidade dos pecados, fazer expiação. Isso é algo muito central, muito importante. Não é diminuir em nada isso. Mas se nós formos olhar principalmente para o Evangelho de João, que é um evangelho especial, escrito pelo discípulo que Jesus amava, não sei se isso era falta de modéstia de João de falar isso, mas ele falava assim, eu sou o discípulo que Jesus amava. Mas ele tinha um lugar muito especial, né? Porque ele deitava, se reclinava, né? Bem próximo do coração de Jesus. Então, ele tinha uma perspectiva. Claro que nós não estamos dizendo que o Evangelho de João é mais inspirado ou diferente, mas é diferente dos outros evangelhos e é um evangelho, assim, os escritos de João mostram para nós uma perspectiva de quem é Jesus. E não só Jesus, mas é um tema que você tem no Evangelho todo, mas principalmente nesses capítulos aqui, de 14 a 17 de João, você tem uma visão da divindade. Nós chamamos de trindade, que não é um termo bíblico, mas é uma realidade. Quem é Deus? Então, a pergunta, vou deixar um pouquinho no ar, mas a pergunta é por que Jesus realmente veio ao mundo? E dentro dessa resposta, eu quero elaborar um pouquinho mais na resposta, porque nós temos uma tendência muito grande de sistematizar as coisas, né? Teologia, formar conceitos, formar definições, né? O que é a Trindade, como que é definir, né? Os concílios da igreja na história foram importantes, mas nós podemos reduzir o mistério de Deus a uma compreensão humana. Então, até essa pergunta, por que Jesus veio? Com qual finalidade? Nós podemos sair daqui com uma respostinha pronta. Não é para falar que Jesus só veio para nos salvar dos nossos pecados, então o que é para falar? Como é que eu posso definir isso? E eu não estou à procura de uma definição. Eu peço a Deus que nós possamos ter uma visão, que nós possamos ter uma perspectiva, que nós possamos ter um pouquinho desse sentimento de intimidade com Deus e que nós possamos ficar um pouquinho mais afinados, sintonizados com Ele, em pensar sobre o propósito dele para a nossa vida. Mas eu gostaria de colocar esse versículo. Jesus não veio só, esse só entre aspas, porque é um propósito enorme, tremendo, que ele veio para nos salvar, ele veio para ser uma expiação para os nossos pecados. Mas ele veio por algo maior que isso. A salvação, o perdão dos pecados é um caminho para algo que Deus está querendo, estava e está querendo. E esse capítulo 17 e todo esse discurso, né, do cenáculo, no Evangelho de João vai nos mostrar bastante sobre isso. Então, para que todos sejam um. Então, antes de falar um pouquinho mais sobre isso, eu queria fazer um rápido contraste. Eu vi também alguém falando sobre esse assunto alguns meses atrás, me despertou bastante, que nós usamos, em português, tem as mesmas palavras em inglês, nós usamos duas palavras. Eu queria fazer um contraste entre essas duas palavras, porque quando nós pensamos sobre o propósito de Deus, que é mais do que nos salvar dos pecados, mais do que nos perdoar na cruz, mas para que todos sejam um.
Então, vamos pensar um pouquinho sobre esse conceito de unidade. E vamos fazer um rápido contraste, se vocês estiverem anotando, faça rapidinho 2 colunas. Vamos fazer um contraste bem rápido entre união e unidade. Okay? Vamos trabalhar com essas 2 palavras. Às vezes as pessoas usam, não estou dizendo que não deve usar a palavra união, mas só para a gente ter um conceito aqui, um entendimento, vamos fazer um contraste entre união e unidade. E antes de falar sobre essas 2 palavras, vamos lembrar que Jesus não pediu nenhuma das 2, assim, no original, ele não fala assim, para que todos tenham união. Não falou. Então, ele também não falou para que todos tenham unidade. Na verdade, a palavra é um. É um. Unidade vem da palavra um. União também vem. As 2 palavras são derivadas, tem um significado disso. Mas, infelizmente, eu pelo menos, talvez aqui alguém possa me sugerir uma palavra em português, porque em inglês nós temos as mesmas 2 palavras, unity e union, mas tem uma palavra muito joia que foge das 2, que é oneness, que é a qualidade de ser um. Então, não é assim, agora eu vou usar a palavra unidade para falar de oneness, para falar de um, porque Jesus não falou de uma qualidade teórica, de uma situação, ele falou de ser um. Vocês podem falar assim, mas tem uma palavra em português que é unicidade, mas unicidade vem da palavra única, ser único, essa não é a ideia. Deus é um, mas ele é plural. Então não é unicidade, é um, muitos e um ao mesmo tempo. Então, união não é uma coisa ruim, mas a gente não pode parar lá. Então, vamos fazer, antes de fazer o contraste, eu vou usar a mesma ilustração que eu ouvi desse irmão alguns meses atrás. Ele falou assim, para vocês entenderem o que é união, vamos pensar no seguinte, tem um grande jogo final da Copa do Mundo entre o Brasil, quem que vocês querem que seja o adversário? Entre o Brasil e a Argentina, mas acho que agora é Brasil e França, hein? Mas seja qual for o adversário, no Brasil, o estádio está quase completamente lotado de torcedores brasileiros. Então, se tem 50 mil, 100 mil torcedores ali, eles estão unidos. Sim ou não? Eles estão unidos. Coisa maravilhosa. Você vê um estádio cheio de gente que todo mundo quer a mesma coisa. Nos dias de hoje está muito difícil isso. Em qualquer país. É muito difícil você ter uma multidão de pessoas querendo a mesma coisa. Mas ele disse, isso é união. Isso não é unidade. E para você fazer já, assim, captar a ideia, ali eles estão unidos temporariamente. Muito temporariamente. Eles estão unidos em torno de um jogo. Eles estão unidos querendo todos que o nosso país, o Brasil, ganhe o jogo. Ok. Então, eu vou passar, não quero tomar muito tempo com isso, mas eu acho que as próprias palavras aqui, eu quero fazer esse contraste rapidamente para nós entendermos que união é um bom começo. Eu não estou desprezando. De certa forma, num sentido verdadeiro, isso que nós estamos fazendo aqui hoje é união. Nós não estamos unidos com todos aqui. E nem temos condições de ser. Então, esse encontro, conferências, etc., são também um bom exemplo de união. Então, vamos pensar isso, porque é muito importante entendermos aonde Deus quer chegar. Eu não estou falando que eu imaginei isso, não estou querendo dizer que eu, você,
somos capazes de fazer isso. Isso aqui é uma utopia, isso aqui é uma coisa absurda, mas eu quero, depois de fazer esse contraste, que a gente volte a pensar em João 17 e ver o que Deus realmente quer, porque quem pediu isso para o Pai foi Jesus, né? Então, vamos lá. Então, vamos fazer um contraste rapidinho não sei se são 8 ou 9 contrastes aqui entre união e unidade. Sempre pensando, lembrando, então, que união é esse primeiro nível, mas onde Deus quer chegar é na unidade, que é a qualidade de ser um. Então, união é temporário. Vocês podem colocar só a palavra-chave, só para lembrar desses contrastes. Então, união é temporária. Unidade é permanente. Deus não está interessado numa coisa temporária. Ele usa coisas temporárias. Ele usa isso para nos levar ao objetivo dele. Número 2, união é um processo, faz parte de um processo. A unidade é o alvo. Então, veja como é importante a união. A união é importante, mas não é o alvo final. Então, união faz parte de um processo, nem sempre, nós podemos deduzir isso depois, nem sempre essa união com o processo continua. Quem encheu aquele estádio para torcer para o Brasil não entrou no processo. Naquele caso, não fizeram parte de nenhum processo, não iniciaram um relacionamento, não iniciaram uma jornada juntos. Foi uma coisa simplesmente temporária, mas a união deve ser o início de um processo. Número 3, a palavra-chave é evento. União tem a ver com evento. E você pode colocar também interesse comum. No caso, todo mundo torcendo para ganhar um jogo. Então, é um evento e tem a ver com interesse. Você não vai para um evento sem ter algum interesse. Tem alguma coisa em comum que atraiu. Agora, unidade é uma causa. Pode parecer semelhante, mas a causa é uma coisa que enche a vida. A causa não é um evento. A causa é uma coisa que você dá sua vida para aquilo. Então, evento ou interesse versus uma causa. Número 4, algumas dessas coisas acabam se sobrepondo, são todas assim, descrições semelhantes, mas você vai olhando assim de perspectivas, aspectos diferentes. União é uma espécie de associação. É uma associação, você se associa ali, que pode não ser só um único jogo, como no estádio, pode ser algo um pouco mais completo, mais longo, mas é uma associação, e você vai entender o que estamos realçando, que a unidade é uma integração. Então, associação versus integração. Associação, e a palavra que você pode também colocar entre parênteses ou escrever ali, assim, a palavra-chave aqui é vínculo. Numa associação, você não cria necessariamente. Se você cria, você está num processo de chegar à unidade. Você pode estar numa associação e começar a criar vínculos, então isso mostra que a união está contribuindo para um processo. Mas a unidade é quando há uma integração, né? E a melhor palavra para isso é a palavra bíblica de sermos membros uns dos outros, membros do corpo de Cristo. Então, um membro de um corpo, de um organismo, tem muito vínculo. É um vínculo vital, é um vínculo orgânico. Número 5, a união depende de um estímulo exterior. Então, seja o jogo, seja estamos trabalhando para melhorar a cidade, pode ser uma campanha evangelística, não é que não existe nada interior, mas eu estou fazendo esses contrastes para entender
como que a união é o começo, mas deve chegar a outro ponto. Então, união, geralmente, assim, você depende de um estímulo, de um encorajamento, alguém está à frente, comandando, pode ser uma campanha política, pode ser uma campanha evangelística, alguma coisa que tenha um líder na frente trazendo um estímulo, trazendo um encorajamento. Já a unidade parte de uma motivação interior. Então, e mais uma vez, não estou dizendo que quem faz parte de uma associação, de quem faz parte houve um estímulo exterior, não tem nenhuma motivação interior, mas estamos falando sobre um processo. Então, a união é mais esse começo, sim, que depende mais de um estímulo exterior, e a unidade vem, é uma causa, é uma motivação interior, você deseja aquilo e você não depende de um líder, você não depende de um estímulo, aquilo está vibrando e ardendo dentro de você. Número 6, toda união libera poder, só que união libera um ímpeto, né? Esse estímulo libera um ímpeto, mas mais uma vez é um ímpeto temporário. Enquanto que a unidade libera o poder de Deus. A união também é poder de Deus, mas é algo que ainda não chegou nessa dimensão, ok? Então, o ímpeto é mais temporário, é mais dentro daquele propósito que pode ser muito temporário, né? Enquanto que a unidade é uma sinergia, 1 mais 1 é muito mais do que 2, quando é realmente unidade. Quando você tem simplesmente uma campanha, você tem 50 pessoas, 100 pessoas, e juntas essas pessoas fazem uma diferença, mas não é uma multiplicação. Já a unidade gera uma multiplicação, é uma coisa... como a energia nuclear, você tem fusão dos núcleos dos átomos, isso libera um poder que é muito maior do que qualquer outro poder que a gente conheça. Número 7, união trabalha basicamente, já falamos sobre associação, pode parecer meio parecido, mas o que nós queremos chegar assim, muito no objetivo de Deus para nós no em Cristo. União geralmente trabalha dentro dos limites de uma instituição, não no sentido ruim, mas dentro de um contexto, dessa associação, assim, nós estamos aqui, nós temos um grupo de ação, nós temos uma ONG, nós temos um trabalho, então a união, ele depende de uma estrutura. A unidade une pessoas indiferentemente da sua estrutura, vai além das instituições, vai além de um grupo que organiza aquilo, porque é uma causa, é algo que vai muito além. Então, isso pode ser um pouquinho mais difícil de entender, mas nós temos essa experiência prática de que a união muitas vezes é limitado para aquilo que você está, onde você está, na sua congregação, na sua estrutura. E a unidade envolve pessoas que estão na mesma estrutura, mas a unidade não depende disso, porque onde tem alguém que tem o mesmo coração, você está junto. E finalmente, número 8, união traz benefícios, mas não tem muito custo. Qualquer coisa que você for fazer, se você for se envolver, se você for trabalhar em favor de algum interesse, de alguma coisa, tem algum custo. Você tem que dar seu tempo, você tem que trabalhar para isso. Mas a união, como é algo assim, às vezes temporário, às vezes
dentro de uma certa estrutura. Então, aquilo traz um benefício para você. Você pertence. Isso vai muito assim. Muitas pessoas pertencem a uma igreja. Muitas pessoas pertencem a uma congregação. Isso não necessariamente, isso traz benefícios, porque a união traz riquezas, traz um senso de pertencimento, traz a bênção de Deus, é uma família espiritual, por exemplo, mas nem sempre isso custa muito caro. Agora, unidade, seja dentro de uma estrutura ou fora da estrutura, mas para você realmente ser um com alguém, por exemplo, família, né? Você pode namorar, você pode ser amigo de alguém, mas para você casar, tem um custo ou não tem um custo? Tem um benefício enorme, é uma coisa fantástica. Deus criou a família justamente para representar a família divina, representar o que Ele realmente quer. A família é o que nós temos de mais próximo a isso que Deus está buscando. Mas a família tem um custo. Eu não estou dizendo assim que você tem que se sacrificar para amar alguém. Assim, tem que se sacrificar, mas assim, o amor, ele vale muito mais do que o sacrifício. Mas eu quero dizer que a unidade, por isso nós encontramos tão poucas pessoas na igreja que acham que a unidade vale a pena. É muito bom, vocês estão trabalhando para a unidade, excelente, mas eu vou dedicar minha vida, eu vou pagar um preço para isso. Você tem que amar, você tem que realmente ser conquistado. Então, tudo isso assim são coisas que a gente poderia pensar bastante a respeito, mas eu quero só deixar isso para a gente meditar. E agora vamos voltar para o propósito para o qual Jesus veio. Vou pensar com vocês rapidamente dentro do Evangelho de João. Mas eu vou poderia começar de frente para trás, eu posso começar de trás para frente, não sei o que eu vou fazer. Mas, se você estiver com a sua Bíblia aberta em João 17, eu vou começar com o objetivo final. Versículo 24. Pai, a minha vontade é que... O que Jesus quer? Onde eu estou, também estejam comigo os que me deste. Pensa nisso. Pai, eu quero. Jesus está no final do seu tempo aqui na Terra. Alguém disse que esse capítulo era um relatório da missão. Jesus estava no final dizendo, Pai, tudo, lembra no começo da oração, ele falou assim, Pai, tudo que o Senhor me deu para fazer, pode colocar os itens lá, tique todos assim, ó. Tudo feito, é um relatório. O Senhor me deu para fazer, eu fiz. Então, nesse momento, Jesus está não só dizendo o que ele fez, mas ele também está dizendo, já que ele vai embora, ele, pessoalmente, vai embora, ele está deixando o pedido com o Pai do que deve acontecer depois. Pai, eu quero, a minha vontade é que onde eu estou, eles estejam também. Então, pensa comigo rapidamente, não temos tempo para ler todos esses textos, mas vamos voltar ao primeiro capítulo de João, que vocês conhecem muito bem. Versículo 1, João 1:1. No princípio, vamos pensar juntos sobre qual a implicação desse versículo, desse pedido de Jesus. Pai, eu quero que onde eu estou, que eles estejam também. Então, o Evangelho de João mostra onde Jesus estava, para onde Jesus estava voltando e o que ele realmente queria. Onde Jesus estava? No princípio era o Verbo. E o Verbo estava onde? Com Deus.
de acordo com os estudiosos, significa face a face. Jesus, que é Deus, ao mesmo tempo ele estava com Deus. E se isso, para a maioria de nós, não fica muito claro, então desça no capítulo 1 para o versículo 18, que aí vai explicar, talvez, em termos mais claros para nós, onde Jesus estava, e ele está dizendo, Pai, agora estou voltando. Mas eu estou voltando não sozinho. Eu estou voltando para o lugar onde eu estava antes, e de coração ele nunca deixou esse lugar, mas ele está voltando e está dizendo, Pai, e agora o Senhor me deu. Lembra, em João 17 ele não fala assim, Pai, eu vim aqui, escolhi 1, 2, 3, eu escolhi 12 homens e eu quero que o Senhor aceite minha escolha. Foi isso que ele falou? Vocês lembram o que Jesus falou sobre os 12? Ele falou assim, quem me deu esses 12? Não foi minha escolha, foi o Senhor que escolheu. Isso não está comprovado nas Escrituras. Ele orou a noite toda, perguntou ao Pai, um por um, quem que o Senhor quer? Quem que o Senhor escolheu? E em João 17 ele fala assim, eu guardei, eu manifestei. Ele veio com uma missão. A missão é a cruz, sim, inclui a cruz. Mas ele veio com uma missão de revelar o Pai a esses homens. Ele veio no capítulo 14, pouco antes disso, os discípulos falam assim, você fica falando Pai, 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 para com essas palavras que a gente não entende direito, mostra-nos o Pai. Põe um fim nesse assunto. E ele quase perde a paciência, né? Eu estou há quanto tempo com vocês? E vocês não sabem que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se você viu a mim, você viu o Pai. Acredite, o mundo precisa acreditar que eu estou no Pai. Isso me empolga há muitos anos. Como é que alguém pode estar... Eu estou no Pai, mas o Pai está em mim. Eu não consigo entender. Você consegue? Eu não consigo conceber que tipo de unidade. Ele não está dizendo, eu deixei de existir. Eu me uni ao Pai, eu não existo mais. Não. O Filho existe, o Pai existe, o Espírito existe, mas eles são um, esse é um, isso não é união, isso é mais do que unidade, isso é ser um. Então Jesus veio, João 1,18, que eu falei assim, mostra mais claramente, assim, ninguém jamais viu o Pai. Ninguém. Quem viu? O Filho unigênito, que está onde? Se a sua Bíblia não falar isso, escreva na margem, por favor. Se a sua Bíblia fala o Filho unigênito que está junto ao Pai, eu tenho uma palavra muito melhor. Ele está no seio do Pai. Ele está juntinho, o coração vibra junto. Ele tem algo que eles vibram juntos, eles têm o mesmo propósito. Jesus pode vir e falar assim, eu não vim para fazer a minha vontade, então você não existe, você não tem nada. Não, no jardim do Getsêmani ele tinha uma vontade. Ele falou assim, Pai, se pudesse eu não faria isso. Ele tem uma vontade, mas a vontade maior dele é de fazer o que agrada o Pai. E o Pai tem uma vontade. O que é a vontade do Pai? Você consegue se entregar a alguém que pode sufocar você, que pode dominar você? Você tem coragem? Você teria coragem de se entregar a algum tipo de líder? Você tem coragem? A gente não tem coragem de se entregar sem reservas para o marido, para a esposa, para mãe, pai, para filhos. A gente não tem coragem porque
talvez eles vão fazer alguma coisa e realmente nós fazemos coisas erradas. Nós não respeitamos, nós não valorizamos, mas o pai e o filho, eles se entregam sem reservas. Porque o pai, a maior vontade do pai qual que é? De entregar tudo para o filho. E a maior vontade do filho é de fazer a vontade do pai. Então, o filho unigênito que está no seio do pai é quem revelou. Então, quando Jesus... Agora vamos voltar aqui para João 17. Vamos voltar para o versículo 20. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Seu nome está aqui. Seu nome está aqui. Ele não estava orando só pelos 12. Eu estou orando por todos aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falaram, a fim de que todos sejam um. Que tipo de um é esse? Como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória. Qual é a glória? Eu sei que vai ter na glória de Deus, do Apocalipse, de Isaías 6, de Ezequiel 1, eu sei que tem coisas fantásticas que olhos nem podem descrever, entender direito. Mas a glória que Jesus trouxe é a glória de ser um. Essa é a glória. É isso que vai fazer o mundo crer. É isso que libera o poder. Então, eu lhes transmiti a glória para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Tá, então ele quer que a gente contemple a glória dele. Ele quer que a gente esteja num lugar de privilégio para que a gente fale assim, uau, que unidade. Só isso que ele quer, assim, só isso. Já é demais, né? Mas me amaste antes da fundação do mundo. Versículo 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer. Agora, você consegue ler essa última frase? Você consegue entender o que está escrito ali? Então, ele falou, eu quero que eles estejam comigo, eu quero que eles vejam. Mas o que mais que é para acontecer? E ainda o farei conhecer a fim de que o amor com que me amaste esteja neles. Então não é só para olhar. Vocês entenderam o que está? Vocês pegaram a implicação? Eu quero que eles estejam comigo para que eles vejam como eles são amados assim como o Senhor me amou. Isso, se você realmente entendesse isso, eu não ia ficar sentado ali. Você ia realmente estremecer até as bases, porque é o mesmo amor com que o Senhor me amou, que o Senhor ama a eles, e isso está nos outros capítulos também. Gente, meu tempo acabou,
eu quero chamar daqui um minutinho o Luiz, que vai também completar alguma coisa aqui que Deus colocou no coração dele. Mas eu quero dizer o seguinte, como que eu quero fazer uma analogia muito simples. Na família natural, como que os filhos podem ter unidade? Através da unidade dos pais. Quando há uma verdadeira, na medida, né? Nossa unidade é sempre falha ainda. Se você tem 10 anos, 20 anos, 30 anos, não sei se alguém tem mais de 40 anos de casado, você está num processo ainda, verdade ou não? Você está no processo. Nós queremos alcançar a unidade. Estamos num processo. Tem casais que só têm união. E todos nós estamos nesse processo. Mas na proporção em que os pais têm unidade, os filhos nascem e participam de uma unidade que já existe. E é essa unidade que Jesus nos ofereceu. Ele está nos oferecendo uma unidade que já existe entre ele e o Pai. E a unidade tem que partir. Nós estamos aqui no evento. Isso é maravilhoso. Deus conecta, Deus faz coisas. É maravilhoso. Mas a unidade, se tornar é com poucas pessoas. Tem que começar na sua família, tem que começar com pessoas na sua cidade. Isso tem que se tornar